Portal psicologia.com.br 8 tipos de comportamento abusivo. Agora no programa Radioterapia, presta atenção, assunto muito importante mesmo. Muitos creem que o único tipo de abuso é o físico ou sexual. Porém, o fato é que existem diversas formas de abuso além dos supracitados. E certamente você já experienciou alguma forma de abuso em algum momento da sua vida, seja como autor, seja como vítima. O abuso pode incluir manipulação, exploração, maus tratos, negligência, violência, crueldade, dano, mágoa, até mesmo exploração. De fato, todas as formas de abuso citadas nesse texto geram algum grau de abalo psicológico no indivíduo, mas o motivo pelo qual devemos saber reconhecer cada um deles. As 7 principais formas de manifestação de abuso são físicas, mentais, verbais, emocionais, financeiras, sexuais e espirituais. O abuso legal não costuma ser visualizado de imediato, por ser muito específico, no entanto, ocorre, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai descrever, tá bom, uma lista de comportamentos abusivos, subdivididos em categorias. Preste atenção. Essa lista tem o intuito de oportunizar a exploração, a avaliação e discussão acerca de comportamentos potencialmente destrutivos. Gente, presta atenção, tá? O que pode ocorrer é a conscientização, que é o primeiro passo para acabar com o abuso, ok? Esteja você na condição de vítima ou na condição de autor de alguma dessas práticas, tá bom? Primeiro, número 1, o abuso mental. Quando a vítima experienciou raiva, uma irritação intensa e furiosa que surge do nada, geralmente sobre nada, chocando e assustando uma pessoa, levando à obediência ou silêncio. Ok? Omipulação, mentira sobre o passado, fazendo a pessoa duvidar de sua memória, percepção e sanidade, como quando há alegações e uso de evidências de comportamentos errados do passado, causando ainda mais dúvidas. Olhar fixo, um olhar intenso, demonstração de nenhum sentimento ou raiva por trás, frequentemente concomitante a tratamento silencioso. Presta atenção. Tratamento silencioso, punir ignorando. Existem pessoas que cortam os outros de sua vida permanentemente devido a pequenas coisas. Projeção, descarregar suas questões nos outros como eles tivessem feito ou fossem responsáveis. Manipulação, fazer com que os outros temam o pior, como abandono, infidelidade, rejeição ou morte. Papel de vítima, presta atenção. Quando todas as outras táticas falham, costuma-se recorrer ao papel de vítima para conseguir a simpatia e controlar ainda mais o comportamento do outro. Tá bom? Isso tudo foi aspecto do primeiro, que é o abuso mental. Tá bom? Vamos agora ao abuso verbal. Presta atenção, pessoal. Presta atenção, gente. Extremos em volume ou um tom de voz. A maneira mais comum de aumentar o volume é gritando ou berrando. Outra maneira comum é o completo silêncio, ignorar e recusar-se a responder. Palavras intimidantes, linguagem ameaçadora ou blasfêmica são feitas quando a pessoa se recusa a fazer o que o abusador quer. Vamos para outro. Fala intensa. Ser argumentativo, competitivo, sarcástico e exigente, interrompendo a fala do outro com frequência, retendo informações importantes, intimidando e interrogando o outro. Ataques pessoais.
Críticas, xingamentos, menosprezo, difamação do caráter, repreensão dos sentimentos do outro e julgamento de opiniões. Não se desculpar. Quando ocorre a recusa de assumir as responsabilidades, tornar-se hostil, invalidar ou rejeitar os sentimentos dos outros, mentir e convenientemente se esquecer de promessas ou compromissos. Aí a pessoa não se desculpa. Jogo de culpa, mais um, tá bom? Jogar a culpa por tudo que dá errado na outra pessoa, recusar os outros de serem muito sensíveis, ser excessivamente críticos às reações, sentimentos e opiniões opostas. E por último, a intimidação. Uso de argumentos do tipo, se ao menos você, eu não teria que ser assim, você não sabe brincar, o problema com você é que isso não aconteceu e por aí vai. Isso tudo que foi falado agora faz parte do abuso verbal. Nós vamos agora ao abuso emocional. Presta atenção. Mesquinhez, minuciosidade. O que é importante para os outros é minimizado em comparação com seus interesses próprios. Eles menosprezam realizações, aspirações ou personalidade do outro na frente de terceiros. Provocações e sarcasmos são comumente usados para degradar e zombar. Embaraço e vergonha, como quando ocorre o compartilhamento de informações privadas sem o consentimento, tratar outras pessoas como a uma criança ou ainda expor algum evento vergonhoso, constantemente sendo lembrado de falhas, muitas vezes de forma passiva-agressiva. Mais abuso emocional. Ansiedade aumentada. O outro se torna demasiado ansioso por ser questionado o tempo todo sobre seus passos, motivos ou aptidões, sentir-se oprimido pelo excesso de responsabilidade, sendo descarregada, esperando que os outros larguem tudo para ir animá-los. Culpa excessiva. Os abusadores afirmam que eles devem ser a pessoa mais importante na vida dos outros. Consideram egoísmo que os outros cuidem de si mesmo. Preste atenção. Insegurança. Por ser mantido em um padrão irreal, inatingível ou insustentável. Então, quando a pessoa falha, eles são tratados como inferiores. Mais um aqui de abuso emocional. Confusão. Ser tratado como uma extensão do abusador, não uma pessoa separada. Isso causa confusão, hein? Alienação. Depreciando amigos e familiares e transformando os compromissos sociais de outros em um pesadelo. Isso em contraste, né? Eles serão incrivelmente charmosos em seus compromissos sociais. Raiva e medo. Eles geram uma resposta raivosa, agindo de forma imatura e egoístas, porém, depois acusam a outra pessoa de se comportar dessa maneira. Uso de intimidação, ameaças, comportamento aterrorizador ou destruição de bens preciosos. Mais uma. Hostilidade, rejeição, perseguindo dentro e fora da casa, recusando-se a reconhecer o valor do outro através da sonegação de amor ou intimidade, criando uma ameaça de rejeição. Abuso financeiro. Presta atenção, pessoal. Proibir o acesso, tirar o acesso a dinheiro, contas correntes ou bens, com o intuito de criar a dependência por parte do outro para se alimentar, vestir, se abrir e suprir qualquer necessidade. Manter coisas secretas em várias instituições financeiras, isso tudo faz parte do abuso financeiro. Tem mais. Roubar. Rouba, defrauda ou explora da família e espera que todos estejam bem com isso. O espólio também. Exige que todos os donativos, bens ou heranças financeiras sejam colocados em seu nome. Abrem contas bancárias em nome sem dar acesso aos registros, cancela seguro de vida, saúde, carro ou casa sem discutir absolutamente nada.
Contra-cheques forçam com que pagamentos sejam entregues e depositados em suas contas. Outro abuso, contas de crédito. Coloca todas as contas ou cartões de crédito em nome de outros. Os ativos estão em seu nome, mas a dívida está no nome de outra pessoa. Estoura os cartões de crédito sem o conhecimento e arruína a classificação de crédito de outras pessoas. Isso tudo é abuso, gente. Isso tudo faz parte do abuso financeiro, desse tópico aqui que nós estamos falando agora no programa Radioterapia. Tá bom? Presta atenção. Impostos falsificam os registros fiscais para mostrar maiores reduções e espera que outros assinem documentos sem questionar. Orçamento. Deixam os outros com uma mesada, entre aspas, restrita, com um orçamento impossível, moldando-os para o fracasso. Pune gastos com abuso verbal, físico, sexual e emocional. Na carreira, proíbe os outros de ganhar dinheiro, frequentar a escola ou fazer carreira. E no trabalho, interferem no ambiente de trabalho, fazendo ligações para o chefe, insistem em ter acesso a e-mails, agendas de trabalho, tomando conhecimento de detalhes sobre o trabalho que chegam a ser excessivos, não profissional e viola a confidencialidade, assediar enquanto no trabalho, através de visitas sem aviso prévio, telefonemas, excessos ou mensagens de texto para impactar negativamente o trabalho. Abuso sexual, gente, presta atenção, muito importante. Adestramento, fazer um ato sexual indesejado ou embaraçoso com o intuito de pegar o outro desprevenido, criando uma sensação de trepidação e vendo se o outro consente. Ciúme violento, exige que seja contada tudo sobre parceiros sexuais anteriores. Em seguida, usa as informações para chamá-las de vagabunda. É isso aí. Acusações frequentes de que está atraída por outros, flertando, exibindo seu corpo e acusando de traições. Gente, preste atenção, muito importante esse texto que eu estou passando aqui para vocês, sobre os mais variados tipos de abusos. Estou falando agora do abuso sexual, tá? Táticas de coerção, preste atenção. Uso de assédio, culpa, vergonha, acusação ou raiva para coagir o outro a fazer sexo. Eles importunam, insultam, tornam-se perturbadores e se recusam a deixar dormir até ter sua demanda suprida. Ameaçar, infidelidade. Colocam a possibilidade de recorrer a outras pessoas a fim de intimidar o outro a praticar atos sexuais desconfortáveis. Incitação ao medo, presta atenção. Fazer o outro se submeter a atos sexuais indesejados por medo de ser espancado, deixado, humilhado, punido, traído ou por meio de retenção de dinheiro. Apelos egoístas. Gente, isso tudo dentro, tá certo? Do tema abuso sexual. Presta atenção. Apelos egoístas. Um exemplo clássico de sexo egoísta é o sexo desprotegido, porque a relação sexual é apenas sobre como eles se sentem. Eles se recusam a usar preservativos e insistem que outros assumam total responsabilidade pelo controle de natalidade ou proteção contra DSTs. Remoção do sexual, presta atenção. Alguns retiram completamente toda forma de sexo do relacionamento. Quaisquer pedidos de sexo são ridicularizados, reclamando sobre desempenho e dando desculpas excessivas para a abstinência. Ultimato, presta atenção. Para eles, o corpo de outros é deles e o corpo deles é deles. Os ultimatos incluem exigências para perda de peso, se arrumar de uma determinada maneira, forçar uma gravidez ou um aborto e
proibir a amamentação. Proibir a amamentação. Destruição de princípios, mais uma. Padrões sexuais anteriores são extintos. Por exemplo, participar de pornografia, prostituição, ter vários parceiros ao mesmo tempo ou sexo com animais estava completamente fora de questão, mas agora são comuns. Estupro. Legalmente, o estupro é considerado em casos onde ocorre penetração. Não importa quão pequena, dos órgãos da pessoa, com qualquer parte do corpo ou objeto, ou penetração de qualquer outra forma na outra pessoa sem o consentimento da vítima. Ou seja, tudo isso evidencia-se como estupro. Atos degradantes. A degradação está nos olhos de quem vê. O abusador pode não ver essas práticas como degradantes, mas o outro pode perceber assim. Aqui estão alguns exemplos. Por exemplo, olha lá, gente. Urinar em uma pessoa, fazer sexo enquanto está no banheiro ou forçar o sexo em lugares públicos. Isso tudo são atos degradantes. E por último, o sádico. Existem duas formas de atos sexuais sádicos. Leve, mas também conhecido como sadomasoquismo. E grave, que pode levar à morte. Exemplos sutis incluem encenação de mestre e escravo, imobilização do outro por meio de drogas ou álcool, administração de dor, à base, por exemplo, de chicotadas durante o sexo, confinamento do outro em gaiolas, vendar os olhos ou prender os órgãos genitais. Os exemplos mais graves incluem espancamentos físicos, asfixia, tortura psicológica, queimaduras, cortes, esfaqueamento, vampirismo e assassinato antes, durante e depois dos atos. E agora, por último, o abuso espiritual. Pensamento dicotômico, ou seja, dividir as pessoas em duas categorias. Aquelas que concordam com elas e aquelas que não. Eles zombam, depreciam e mostram preconceito em relação a outras crenças. Elitismo. Recusa a se associar a pessoas ou grupos que consideram impuros ou profanos. Mais uma. Submissão. Requer que os outros adotem completamente seu ponto de vista. Não deixam espaço para opiniões divergentes ou questionamentos acerca de sua autoridade. O xingamento, a repressão severa e o tratamento silencioso são manobras comuns para compelir a submissão. Rotulagem. As pessoas que não obedecem às suas crenças são rotuladas de desobedientes, rebeldes, sem fé, demônios ou inimigos da fé. Performance pública, presta atenção. Exigência de perfeição e felicidade sempre. Atividades religiosas, como frequentar a igreja, são extremamente exigidas com expectativas excessivas e rigidez. Legalismo, presta atenção. A adesão estrita às suas regras e regulamentos são exigidas com declarações absolutas sobre questões insignificantes, como cor de cabelo ou estilo. O não cumprimento é tratado com severa disciplinar e até mesmo banimento. Segregação. Uso de segredo ou retenção de informações a apenas um seleto grupo de pessoas consideradas dignas. Distanciamento de membros da família estendida e amigos de fora do círculo religioso. Isso inclui evitação, alienação ou perseguição. Presta atenção, gente. Obediência cega. A obediência cega é esperada. Eles substituem a religião por si mesmos e esperam que as pessoas os adorem. Presta atenção. Abuso de autoridade. O uso da posição ou autoridade de maneira conivente para seu benefício pessoal, que geralmente é financeiro.
Eles justificam seu comportamento, afirmando que eles merecem. Veja só. Fraude, engajar-se em conduta criminosa ou encobrir as transgressões de outras pessoas em nome de sua religião. Isso inclui encobrir abuso sexual, abuso físico, crimes financeiros e contravenções. E agora o abuso legal. Vamos lá, gente. Ações judiciais frívolas. Registrar ações judiciais sem sentido, que tem pouco mérito, com o intuito de forçar a contraparte a contratar um advogado e ficar sujeito a pagar custas desnecessárias. Falsas acusações. Levar seu oponente ao tribunal, projetando falsamente seus problemas no oponente. Armadilhas. Incitar e encorajar as vítimas a agir de forma irracional e depois chamar a polícia para elas. Este evento é posteriormente usado como uma ameaça em outro processo ou ação civil. Mais um. Jogando com o sistema. Presta atenção. Utilizar as leis destinadas a proteger uma pessoa como um ponto de manipulação contra elas. Por exemplo, não permitir que uma criança veja ou fale com o outro pai em seu tempo, porque isso daria ao outro pai mais tempo do que eles. Moções e audiências sem sentido. Para atrasar o andamento de um processo, apresentam moções sem sentido, audiências excessivas e múltiplos adiamentos. Isso é feito para drenar os recursos financeiros do adversário e criar uma atmosfera do processo interminável. Cometer perjúrio. Mentir sobre assuntos que não são materiais e são irrelevantes para o caso apenas para enfurecer seu oponente. Usando lacunas, vamos lá, procurar brechas na lei e usar em seu favor. E por último, adulterar o juiz, subornar ou intimidar membros de um júri para decidir de uma determinada maneira. Embora isso pareça coisas de filme, ainda acontece no tribunal. Você viu 8 tipos de comportamento abusivo. Muito importante essa matéria, tá bom, gente? Aqui no programa Radioterapia, em agradecimento também ao portal psicologia.com.br. Programa Radioterapia já de volta.